Bom dia, crianças, meus baby sharks. Deixa eu falar uma coisa com vocês. O livro de geografia, eu tô rindo porque o livro de ciências a gente praticamente já terminou a terceira unidade. Já não, a gente já terminou. E o livro de geografia só falta a região Nordeste pra gente terminar. Então a gente tá bem adiantado. Essa matéria, tá? Da região Nordeste, ela é um pouquinho extensa. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou deixar vocês fazendo, né, o exercício, né, em aula em casa, porque são muitas páginas. Então, assim, vocês, além de terem que prestar atenção na videoaula, vocês vão ter que voltar várias vezes lá atrás para fazer, para consultar, né, para responder as perguntas lá na frente. Então, né, a tia Mariana, usando um bom senso, né, resolveu fazer isso. Não vou passar o dever de casa. Não vou passar mais dever. Vai ter dever, porque vocês vão ficar presos fazendo isso aí. Em aula e em casa, porque tem que voltar toda hora lá atrás para dar uma olhadinha no livro. Então, assim, tem que prestar atenção, tá? Nas coisas que eu tô falando. Tem que prestar atenção nos pontos principais, tá? Do que eu vou estar falando. Peço a vocês que vocês tenham atenção, tá bom? Prestem atenção. Nós vamos falar de uma região, tá? Muito importante para o Brasil, tá? E ao mesmo tempo, uma região que sofre muito, tá? Em vários aspectos, tá bom? Em relação a preconceito, em relação à seca. A gente vai falar sobre muita coisa da região Nordeste. E também é um lugar que tem uma cultura deliciosa e comidas maravilhosas. Eu adoro, tá? É, A região que a gente vai falar então é a região Nordeste, tá? Ela tem cerca de 1.558.196 quilômetros quadrados, né? Porque tem esse doisinho aí em cima do km, então são quilômetros quadrados. A região Nordeste é a terceira mais extensa e a que possui maior costa litorânea. Seu litoral está distribuído em 9 estados. Então, gente, todos os estados, né, da região Nordeste, eles possuem litoral, ou seja, possuem praias. Então, as pessoas, né, têm o hábito de visitarem bastante esses locais aí em busca de praias, tá bom? Então, ela é formada por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, por 9 estados. Quais são eles? Alagoas, que tem a capital Maceió, Bahia, que tem a capital Salvador, Ceará, que tem a capital Fortaleza, Maranhão, que tem a capital São Luís, Paraíba, que tem a capital João Pessoa, Pernambuco, que tem a capital Recife, Piauí, que tem a capital Teresina, e Rio Grande do Norte, que tem a capital Natal, Sergipe, que tem a capital Aracaju. Bom, nós vamos falar sobre os aspectos físicos da região Nordeste, tá bom? Tia Mariana vai lendo e nós vamos, né, falando um pouquinho. A região Nordeste apresenta um relevo bastante diversificado, pois as condições naturais presentes na região variam muito de um lugar para outro. São 3 as principais formas de relevo no Nordeste, tá? Então são os planaltos, as planícies e as depressões, tá bom? Com destaque para o planalto da Borborema, os planaltos e as chapadas da Bacia do Parnaíba, os planaltos e as serras do leste e sudeste, a depressão sertaneja São Francisco e as planícies e os tabuleiros litorâneos, ok? Ó, relevo da região Nordeste, a gente vai, ó,
aproximar aqui a imagem para tá vendo. Então, ó, em verde os planaltos, em eu acho que é azul meio esverdeado, é depressão, e em rosa as planícies. Então, ó, planície na parte do litoral, né? Planalto aí, bem mais pro interior e um pouco, né? Mais um pouco para fora também do território. E as, é, as depressões, né? Que estão sendo marcadas aí, ó. E a numeração aqui do lado tá dizendo, ó, Planaltos e Serras Leste e Sudeste, que tá ali no número 1, Planaltos e Tabuleiros Litorâneos, Planícies e Tabuleiros Litorâneos, que estão marcadas no número 2, Planalto da Borborema, que está sendo descrito pelo número 3, Depressão Sertaneja São Francisco, número 4, enorme, né? 5, Planaltos e Chapadas da Bacia do Parnaíba. E 6, Depressão do Tocantins, ó. Esse aqui no cantinho, tá? Então, esse aqui é o relevo da região Nordeste, tá? A gente falou lá, mas aqui tá bem explícito. Bom, agora a gente vai falar de outro aspecto, tá? A região Nordeste apresenta 18% das bacias hidrográficas brasileiras, mas apesar disso, devido ao clima semiárido presente em grandes partes do seu território, muitos de seus rios são temporários, ou seja, secam durante alguns períodos de estiagem e apresentam pouco volume de água. Gente, o Nordeste, né, é uma região muito seca e é, difícil de chover, difícil, né, de aumentar o volume de água. Então, quando chove, alguns rios aparecem. Quando para de chover, alguns rios simplesmente deixam de existir. E também deixa de existir a água. Mesmo no sertão, nos lugares mais quentes mesmo, né? É complicado essa chegada de água, é muito complicado, muito, vocês não têm noção. É um lugar muito seco, que muitas pessoas sofrem com isso. E geralmente são pessoas assim, agricultores, pessoas muito simples, sabe? Que acabam sofrendo com a falta d'água. Muito complicado, gente. Então aí, nesse mapa, tá aí a hidrografia da região Nordeste. Vamos ver? Vamos ver a legenda para a gente entender melhor. Então, ó, de verde claro, as bacias do Nordeste, tá? Tá escrito aí alguns açudes, né? Tá escrito açude de Araras, açude de Oros, mas, mas pouquíssima coisa. Em rosa, Bacia do São Francisco e em verde escuro, Bacia do Leste, né? Essa parte que é Alagoas, Sergipe, Bahia, né? Essa parte aí. Eu tô igual Maju, a menina do repórter. Eu tô indicando a vocês, é, falando aí das cidades. E aí, né? No traço, no pontilhado e no ponto vermelho, né? Tá escrito aí, ó, usinas hidrelétricas, rios intermitentes, rio perene, né? Aí tá escrito aí, ó, pra vocês darem uma olhadinha. Bom, ó, a principal bacia hidrográfica da região Nordeste, é a bacia do São Francisco, né? Pois além de ser maior em extensão, abrangendo também a região sudeste do país, possui grande importância socioeconômica para os nordestinos, né? Então aí, ó, seu principal rio, né, é o Rio São Francisco. Ele é conhecido como Rio da Unidade Nacional, pois ele banha diversos estados do Brasil, integrando as regiões. O Rio São Francisco apresenta grande potencial hídrico, que é o quê? Bastante água, sendo utilizado para a prática de agricultura irrigada, para a geração de energia elétrica, para a piscicultura
e outras formas de criação, para o lazer, para o turismo e principalmente para o abastecimento da população. Então, gente, o Rio São Francisco tem uma relação muito importante com a região Nordeste. Eu não sei se vocês chegaram a ver uma novela na Globo que falava bastante desse rio. Até teve um ator que foi mergulhar nesse rio, aí ele acabou falecendo. Domingos Montanher, uma coisa assim. Então, é, esse rio, ele é um rio, assim, de abastecimento. Chega até em alguns pontos de haver a condição de navegar com navio, né? De tão profundo que ele é em algumas partes, né? Também serve para transporte, tem muitas utilidades, né? Então a gente vai falar agora um pouquinho do clima, né? O clima é um elemento extremamente importante na constituição da paisagem natural da região, né? Então, ó, sendo caracterizado pelas temperaturas sempre elevadas, lá sempre faz muito calor, muito calor, muito calor, e pela irregularidade na distribuição e no volume de chuvas. Então, assim, em alguns pontos chove, em outros pontos não chove. Em uns pontos tem bastante água, no outro ponto não tem nada, né? Devido a fatores como baixa latitude, na qual a região se encontra, as massas de ar e o relevo, né? É possível encontrar no Nordeste 4 tipos, né, principais de clima, né? O equatorial, o tropical, úmido ou litorâneo, tropical continental e semiárido. A gente vai falar um pouquinho sobre cada um, tá? O semiárido é essa parte em laranja que vocês estão vendo aí, tá? É bem quente. Tropical úmido ou litorâneo, que fica mais para perto, né, dessa parte aí do litoral, da Bahia, Rio Grande do Norte, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Bahia, é, vamos lá, esqueci de algum, Pernambuco, né? E equatorial, né, porque tá mais próximo da linha do Equador, que é lá no Maranhão, que é metade do Maranhão tem esse tipo de clima, e tropical continental, né, que tá mais aí um pouco após o sertão. Ó, embora grande parte da vegetação original do Nordeste tenha sido devastada pela ação humana, a região possui uma cobertura vegetal bastante diversificada, que reflete a variedade de solos, né, e de climas nela presente. No Nordeste é possível encontrar principalmente as seguintes formações vegetais: Mata Atlântica, Caatinga, Cerrado, vegetação litorânea e Mata dos Cocais, tá bom? Cada uma dessas aí tem suas características que a gente já estudou lá atrás, tá bom? Então vamos lá, ó, da vegetação. É bem colorido, em relação, basicamente por causa do clima, né? É uma diversificação de clima, de tipo de clima, então acaba sucedendo esse mapa aí cheio de cores mesmo na vegetação. Então a gente vai ver floresta equatorial, né? Aqui no Maranhão, Mata Atlântica em alguns pontos, né? Pontos mais, talvez que chovam mais, porque por ser uma mata, né? Precisa de mais Mata dos Cocais, lá no Maranhão também. E essa parte laranja, a Caatinga, que é um lugar bem quente. E o Cerrado também, que é um local muito quente, muito quente. E a vegetação litorânea, que fica aí, ó, no litoral, que é essa parte azul, tá bom? É, não se prendam, tá? A, a estudar todos esses tipos de vegetação, não, tá? A gente vai estudar a principal, que é a caatinga, né? Se eu for falar da predominante, vocês vão falar a caatinga na região Nordeste. E predominante na região Nordeste, o clima é tropical continental, né? E semiárido, né? São esses dois que estão aí
estão aí mais presentes, tá bom? Se atentem a isso, aos principais, tá bom, gente? Vou dar uma voltadinha aqui para vocês verem. Ó, devido à diversidade de combinações climáticas, a fauna, que são os animais, e a flora da região Nordeste são muito ricas, formando importantes ecossistemas, como o manguezal. O manguezal é o mangue onde mora esse bichinho que tá aí, ó. Bichinho vermelho e uma delícia, o caranguejo. Vamos lá. Ó, sub-regiões, né? A região Nordeste é dividida em 4 sub-regiões, com características físicas e humanas distintas entre si: Zona da Mata, Agreste, Sertão, Meio Norte. Vamos entender? Então, aí, ó, Zona da Mata é a parte mais do litoral, né? O Agreste, que é um pouquinho mais para dentro do território. Vem o Sertão, né? Que a gente fala que é um lugar bem quente mesmo. E o Meio Norte, tá bom? Que é uma área de transição. Agora a gente vai falar um pouquinho da Zona da Mata, ó. Apresenta o maior número de grandes cidades da região Nordeste, né? Por quê? Porque eles ficam no litoral, né? Então, ó, nessas sub-regiões prevalece a monocultura da cana-de-açúcar, embora nas áreas urbanas as principais atividades econômicas elas são voltadas para a indústria, comércio e prestação de serviços, ou seja, e também para essa questão turística, né? Essa parte aí recebe bastante gente que quer visitar por causa da beleza das praias. As praias nordestinas elas são muito lindas, né? O Agreste, que é a área de transição entre a Zona da Mata e o Sertão. No Agreste, prevalecem as atividades agropecuárias desenvolvidas em geral, em pequenas propriedades que utilizam mão de obra familiar. Então, assim, a maioria das famílias tem, né, algumas fazendas e lá eles produzem alguma coisa para estar vendendo. Sertão, caracterizado pelo clima semiárido e pela vegetação de caatinga. Nessa sub-região predominam, né, as grandes propriedades e a prática da pecuária extensiva, voltada para o corte. Então, assim, carne para corte, o que que é isso? Eles produzem, né, carne para vender. É isso que quer dizer, né? E esse clima semiárido do sertão é aquele clima mesmo muito, 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 muito quente, né? O meio norte é a área de transição entre o sertão e a Amazônia, porque ocupa o estado do Maranhão e do Piauí, né? E aí o extrativismo vegetal é uma das principais atividades econômicas. Tem destaque, então, para a carnaúba e o babaçu, né? Espécies características da mata dos cocais. Tá bom, gente? Não é difícil, é só vocês olharem o mapa, prestarem atenção, que vocês conseguem fazer os exercícios. Vamos lá agora para o aspecto humano, a gente vai falar de densidade demográfica, né? Pessoas, coisas que acontecem aí na região. Ó, com 56.186.190 habitantes, a região Nordeste é a segunda mais populosa do país. Só que lá tem um problema, né? Nessa questão de emprego. Então, muita gente da região Nordeste acaba vindo para a região Sul, não, para a região Sudeste para estar arrumando emprego. No Rio de Janeiro, em São Paulo, né? Que são grandes cidades. Eu creio que o livro vai abordar também isso, né? Esse êxodo que eles fazem de um canto para o outro. Essa população está distribuída de modo irregular por seu território, ou seja, a densidade demográfica varia de acordo com os estados e as sub-regiões, tá? Então vamos lá. Densidade demográfica em 2010. 4,98 a 12,4. Então, nessa região aí que tá em amarelinho. Nessa região Corte-Pérez, de 17,65 a 39,79. Gente, tá falando mil, tá?
e 52,4 e 66,7. Desculpa, pessoal. Nessa região um pouco mais escura, né? E 76,25 e 444,0,7, né? Nessa região marronzinha. Mas prestem atenção no aspecto que eu consigo entender, que na região, né, de Pernambuco, vamos lá no mapa para vocês olharem, ó. É Pernambuco, Alagoas e Sergipe, parece que tem mais população, é mais populosa, né? Então, a agricultura é uma atividade econômica importante para o Nordeste, com destaque para a cana-de-açúcar, o cacau, o fumo, que é o tabaco, o algodão, a soja, né? Destinados tanto para o abastecimento do mercado interno como para exportação. Então, assim, eles vendem lá e também utilizam, né, os seus vegetais e suas plantações para fazer exportação, para vender para outros países. Outra atividade importante é a pecuária, né, na qual o rebanho bovino, no caso, né, os bois, né, são majoritários, né, embora se tenha notado o crescimento do rebanho de caprinos e de outras criações, como os suínos e os ovinos, né. Então aí, ó, há também uma diversidade muito grande de indústrias no Nordeste, estando a maioria delas localizadas nas capitais ou em regiões metropolitanas, no caso das cidades, nas maiores cidades, geralmente próximas ao litoral. Alguns destaques são do setor mineral, com a exploração do sal marinho no Rio Grande do Norte, né? E o complexo portuário de Suape, em Pernambuco, né? No que se diz respeito às prestações de serviço, gente, eu vou passar aqui, tá? Vou pedir para vocês pesquisarem, né? O que que é fabricado, o que que eles fazem lá no Complexo Portuário de Suape, em Pernambuco. Eu quero que vocês pesquisem e coloquem para mim, tá? O que que eles exploram lá, o que que eles estão fazendo lá. No que se diz respeito às prestações de serviço, é possível apontar áreas que têm se desenvolvido bastante, tais como na área da ciência, tecnologia, software, engenharia elétrica, computação, biotecnologia e saúde. Só que tem um detalhe que eu já falei que o livro vai falar de novo. O turismo é um setor muito competitivo na economia da região, pois conta com atrativos naturais, né? Que são assim, as praias, várias coisas, passíveis de visitação em qualquer época do ano, como o arquipélago de Fernando de Noronha, o Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses e a Chapada Diamantina, né? As festividades como Carnaval e festas juninas também são grandes produtos turísticos, assim como a arquitetura colonial, presente em cidades como Recife, Olinda, São Luís e Salvador. Por quê? Lembra da época da colonização, né? Esses países, olha, esses estados, eles têm uma arquitetura colonial, porque Portugal já, vamos dizer assim, fez morada nesses locais, né? Então, assim, ó, a cultura nordestina é bastante diversificada. Em seu processo de povoamento, a região recebeu diversos povos, né, que lhe acrescentaram uma grande variedade, né, de folguedos que reforçaram sua identidade. Deles fazem parte o maracatu, o caboclinho, as quadrilhas, o cavalo marinho, o coco, o chachado, a capoeira, o baião, o forró, o xote, o axé. Gente, pensa numa festa animada, uma festa junina nordestina. Eu não sei se vocês já tiveram oportunidade de ir, né? Tem uma feira nordestina aqui no Rio de Janeiro, né? Que é a Feira de São Cristóvão. E assim, lá dá pra gente ver que a cultura deles é muito, muito rica. É muito diversificada. Muito, muito, muito. É uma delícia, gente. Essa é a verdade. É uma delícia.
né? Tudo, tudo eu sinto muita vontade de conhecer o Nordeste, de ir naquelas praias. São praias lindas, belíssimas, 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 belíssimas. Ó, aí tá dizendo, né, outra forma aí, né? Outra dança, que é o frevo. É uma dança que as pessoas costumam usar guarda-chuva para poder dançar. O artesanato nordestino é muito rico, sendo comuns os bordados, o filé, a renascença, artigos que utilizam a argila, as linhas, o tecido, a madeira, a fibra, a palha. Eles são muito criativos, gente. Eu gosto muito do artesanato, né? De lá. É muito lindo. Se um dia vocês tiverem oportunidade, né, de irem numa feira nordestina, vocês vão amar. Que são objetos muito bonitos, feitos com muita criatividade, porque as pessoas do Nordeste, né, elas vivem numa pobreza muito grande em alguns locais. Então, eles têm que adaptar o que eles têm para fazer utensílios, fazer as coisas. E é muito bacana. A gastronomia tem influência das matrizes do povo brasileiro e apresenta comidas típicas como bolo de rolo, delícia, baião de dois, vatapá, acarajé, canjica, o cozido, a buchada, o sururu e a tapioca. A tapioca, gente, é aquele negócio branquinho que a gente come. Baião de dois é um arroz e feijão misturado com um monte de coisa que é uma delícia. A canjica é a canjica branca que a gente come mesmo. Acarajé é um treco muito bom. Buchada eu não sei, nunca comi. Sururu também não. O cozido eu já comi. Cozido eles botam um monte de coisa e cozinha com carne, um monte de coisa. Uma delícia. É tipo um ensopadinho de carne, é muito bom. Só de falar já tô morrendo de fome, gente. Meu Deus. Ó, devido à riqueza cultural, o Nordeste foi o berço e a fonte de diversos artistas que enalteceram toda a beleza dessa região, como Ariano Suassuna, Luiz Gonzaga, aquele que eu coloquei na prova de português, Mestre Vitalino, Raquel de Queiroz, Manuel Bandeira. Ariano Suassuna, ele é um escritor, tá? Bem típico. Nós vamos estudar literatura de cordel. Vocês vão entender, né? Eles usam textos assim, é, bem, bem típicos e com a linguagem bem nordestina. Ariano Suassuna tem um livro chamado O Santo e a Porca, né? Que é uma história. Gente, a gente, assim, a gente pode até pegar um dia para poder, vou ver se tem na internet, né? Um resumo desse livro para mostrar a vocês. Gente, é muito bom, é muito engraçado. Nossa, é muito engraçado. É muito bom. Eu acho que no oitavo ou no nono ano eu tive uma professora que fez uma leitura desse livro. A gente se acabava de tanto que a gente ria. Era muito gostoso. A gente não queria que aquele livro acabasse nunca mais. É uma delícia. Luiz Gonzaga é, é um cantor, né? Que difundiu essa característica da sanfona, da música nordestina, do forró, do chachado, que é aquela dança que a gente dança agarradinho e dança, né, mais com os pés, né? A gente dança forró, como se fosse um forrozinho, o chachado, né, o shot. A pluma leve das paixões que vem de dentro, olha eu cantando. E a gente estudou também o Luiz Gonzaga na prova de português, que eu botei uma música chamada Asa Branca, né? Que fala exatamente dessa questão aí dessa seca no Nordeste. Retrata bem isso, né? Manuel Bandeira é um grande escritor. Raquel de Queiroz, agora eu não me recordo, né? Nem Mestre Vitalino, mas o que eu for recordando eu vou falando com vocês. Então, artesanato. É bem assim mesmo, eles têm uns bonequinhos muito bonitinhos. Capoeira, canjica. Essa canjica aí é de milho, tem canjica branca e canjica de milho, tá, gente? Mas mesmo assim é uma delícia. Baiano vendendo acarajé. O acarajé é mais da parte de Salvador. Salvador também tem uma cultura maravilhosa, umas comidas maravilhosas. Tem bolo de puba que eles dizem que é um bolo de. É um bolo que as pessoas fazem de uma massa, né, feita de mandioca. Meu Deus do céu, que delícia. Gente, eu tô aqui pensando nas comidas do Nordeste, que maravilha.
Que povo abençoado. Gente, agora a gente vai falar das atividades, tá? Número 1. No mapa da região Nordeste, localize e pinte cada estado de acordo com as cores indicadas. Em seguida, pesquise e escreva as respectivas siglas e o nome das capitais de cada uma, tá? Então, vocês vão colocar, tá bom? Direitinho aí. Sigla e capital e vou pintar de acordo com o que tá aí no mapa. Tá dando para entender bastante porque já tá mais ou menos, né, com as legendas, mas quem puder, né, tiver consciência de pesquisar, de fazer o exercício assim sozinho, sem utilizar as respostas do livro, vai ser melhor para a aprendizagem de vocês, tá bom? Peço que façam isso. 2. Marque V para as alternativas verdadeiras ou F para as falsas. A região Nordeste é a mais extensa entre as 5 regiões. A região Nordeste divide-se em 4 sub-regiões: Zona da Mata, Agreste, Sertão e Meio Norte. O litoral do Nordeste é todo banhado pelo Oceano Atlântico. É litoral, mas ele é banhado pelo Oceano Atlântico. O Nordeste é formado por 11 estados. Então, vocês agora têm que reescrever as alternativas falsas, transformando elas em verdadeiras. 1. A região Nordeste é a terceira mais extensa entre as 5 regiões. 2. O Nordeste é formado por 9 estados. Gente, eu dei a resposta. Meu Deus. Eu tô lendo direto, eu tô dando a resposta. Agora eu já dei. O Nordeste é formado por 9 estados, né? Então, é formado por 9 estados. Então, é assim que vocês vão ter que corrigir. Eu já dei a resposta. Vamos lá. 3. Pesquise sobre a principal rio da região, o São Francisco, e sua importância para o Nordeste. Depois, registre as informações obtidas abaixo e debata com seu professor e seus colegas. Nós podemos, tá? Abrir uma mesa redonda, uma mesa de debate na semana que vem, tá bom? Sem ser essa quinta-feira agora que vocês vão estar envolvidos no exercício. Na sexta também não vai dar, porque é a nossa aula de história, mas a gente pode estar envolvido, né? Nessa questão aí de estar fazendo uma conversação em videoaula, na quinta-feira que vem, falando sobre a região Nordeste. Eu acho que vai ser legal. Nós poderíamos até combinar um lanche com comidas típicas da região Nordeste. E minha boca já encheu de água, me deu até fome, gente. Complicado. Então, o que que vocês acham? Mandem sugestões do que a gente pode fazer na quinta-feira que vem. Número 4. Pesquise e escreva, né, abaixo de cada bandeira o nome do estado que ela representa. Pessoal, pelo amor de Deus, os estados são nomes próprios, tá? Tem que ser escritos com letra maiúscula. Eu já tô falando porque eu sei que vai ter gente que vai escrever com letra minúscula. Aí eu já estou reclamando antes da pessoa escrever. Vamos para a próxima página. 5. Sobre as características físicas da região Nordeste, responda as perguntas abaixo. A. Quais são as principais formas de relevo presentes na região? Gente, tá tudo no texto, tá? Tudo que vocês precisam está no texto. Letra B. Como pode ser caracterizada a maior parte dos rios que fazem parte da região Nordeste? A gente já falou sobre isso. São rios que nunca secam? São rios temporários? Vocês vão colocar aí, tá? Letra C. Quais são os principais tipos de clima presentes na região Nordeste? Vocês vão colocar de acordo com o que está lá no mapa, tá bom? Tem mapa de clima, vocês vão lá e vão procurar. Letra D. Que fatores influenciam na diversidade da vegetação nordestina? Também está no texto, tá bom? Vão lá e façam a consulta, pesquisem. Vai lá ler de novo,
E vejam a videoaula quantas vezes for necessário, tá bom? Número 6. Observe o mapa da região Nordeste e selecione apenas um estado para pesquisar e descreva seus principais pontos turísticos. Qualquer um dos estados, tá? Vocês que sabem, resposta pessoal, a tia Mariana não pode dar a resposta, tá bom, gente? São os pontos turísticos, os principais pontos turísticos. Vai lá no Google, coloca, exemplo, Rio de Janeiro. É exemplo, tá, gente? Porque Rio de Janeiro não faz parte da região Nordeste. Rio de Janeiro, Pão de Açúcar, não sei o que, não sei o que. Entendeu? É basicamente isso que vocês têm que fazer. Só tô falando assim para vocês já ficarem cientes do que vocês têm que fazer, tá bom? Vamos para a próxima página. Escreva com suas palavras, né, informações sobre as atividades econômicas da região Nordeste. Vocês vão falar da agricultura, vão falar da indústria, da pecuária e da prestação de serviços. Lembrando que vocês podem resumir, podem colocar aí, ó, em destaque na agricultura tem cana-de-açúcar, eles fabricam isso, indústria, entendeu? Tentem colocar a resposta de vocês. Se vocês não conseguirem resumir, né, em poucas palavras, depois vocês corrijam aí, né, junto com a tia Mariana, tá bom? Número 8, a região Nordeste divide-se em 4 sub-regiões. Pesquise e escreva as principais características físicas, tá bom? É físicas, presentes em cada uma delas. A na zona da mata, C no sertão, B no agreste, D meio norte. São respostas, gente, que vão ficar um pouco compridas, né? E é necessário, né, que vocês pesquisem, tá bom? Pesquisem com carinho que vocês vão conseguir fazer, tá? Botem lá, ó, características físicas da região da zona da mata, características físicas do sertão. Botam no Google que vocês vão conseguir encontrar, bom? Agora aí, tá falando de duas coisas assim, representações artísticas nordestinas, tá? Observe as representações artísticas abaixo e relacione as suas corretas denominações. Literatura de cordel e estilogravura. É um tipo de desenho que eles costumam fazer lá também. E que acaba ilustrando a literatura de cordel e fica muito bonito, né? Então, aí, ó, literatura de cordel e estilogravura. É fácil de vocês fazerem. Número 10. Sobre os aspectos humanos da região Nordeste, qual é o total de habitantes da região Nordeste? Pessoal, essa informação está no texto, tá bom? Tá no texto, é só vocês pesquisarem. Letra B. Como está distribuída a população no território dessa região? De que maneira, né? Essa distribuição influencia em sua densidade demográfica. Vocês vão explicar, tá bom? Se varia de acordo com a região e sub-região, se é distribuída de maneira regular, a população é bem dividida no território ou não é. É isso que vocês têm que dizer, tá bom? 10 não, desculpa, gente. 11. Observe as fotos, pesquise e responda as perguntas. Qual o tipo de folguedo, né, de dança, né, dança típica, está sendo representado em cada foto, né? O primeiro é qual? O segundo é qual? Qual é o material utilizado em cada um dos produtos do artesanato nordestino que aparecem abaixo? Vocês vão me dizer, tá? Ó, C. Qual o nome das comidas típicas abaixo? Gente, que delícia. Letra D. Qual o nome dos artistas nordestinos que aparecem abaixo? Pesquisem, tá? Vocês vão conseguir. Esse da sanfona é muito fácil. 12. Observe o mapa abaixo com o número de habitantes de cada estado da região Nordeste. Tá bom? Vocês vão observar. Agora vocês vão responder.
A. Qual o estado mais populoso da região Nordeste? Vocês vão colocar aí. Letra B. Qual é o estado menos populoso da região Nordeste? C. Pesquise a extensão territorial desses estados. Estabeleça uma relação com seus totais populacionais, né? Porque também não adianta um estado pequeno ter muita população, né? Exatamente por isso que não tem muita população. Um território mais extenso tem mais espaço para as pessoas morarem. Um território pequeno, como é que vai morar tanta gente? Vai morar um em cima do outro? Não tem como. Então é isso mais ou menos que vocês têm que darem, ter dar uma olhada, né? E ter aquela consciência de entender mais ou menos o que está sendo passado. Gente, então essa foi a nossa matéria, tá? Com a explicação. Na sexta-feira, a tia Mariana vai mandar a correção das páginas, tá bom? Para vocês fazerem. Olha, um beijo no coração de vocês. Amo vocês e tô morrendo de saudade. Eu acho que a matéria hoje foi bem divertida. A videoaula tá bem engraçada também. E bem explicativa, explicadinha. Um beijo, amores.